Ele mandava R$ 200 para a mãe todo mês, mas quando voltou para casa, ela estava implorando por um punhado de arroz. Rafael Nogueira desceu do ônibus com um terno azul marinho impecável, arrastando uma mala que parecia dolorosamente deslocada naquela rua empoeirada onde tinha crescido. Durante 4 anos ele havia transferido dinheiro para casa no primeiro dia de cada mês, sem nunca atrasar, sem nunca falhar. Na cabeça dele, sua mãe estava segura, alimentada, confortável, cuidada. Foi então que Dona Iracema, dona do mercadinho da esquina, saiu correndo e o deteve antes que ele atravessasse a praça. Rafael, não entra aí ainda. O peito dele apertou. O que houve? Ela olhou para a vitrine do mercadinho, onde a mãe dele estava parada, magra e trêmula, apertando uma sacola plástica vazia contra o corpo. Ela vem pedindo arroz fiado há 10 meses, Dona Iracema sussurrou. Hoje ela chegou com febre. Rafael a encarou, sem conseguir respirar. Isso é impossível. Eu mando dinheiro todo mês. Eu sei que manda, ela disse baixinho. Todo mundo sabe, mas sua mãe vem aqui quietinha, como se tivesse vergonha de estar com fome. Através do vidro, ele viu Dona Marlene Nogueira, a mulher que o criara sozinha, esperando por uma pequena porção de arroz, como se fosse um favor que ela não merecia receber. Pela primeira vez em anos, Rafael entendeu algo apavorante. O dinheiro estava chegando, sua mãe não estava recebendo, e em algum lugar dentro da própria família, alguém tinha transformado o amor dele em mentira. Rafael não se moveu. Por um instante, a rua inteira pareceu sumir ao redor dele. Os ônibus velhos, o vento seco, as vozes da feira, até a mala parada ao lado dos seus sapatos engraxados. Tudo se apagou diante daquela cena atrás da vitrine. A mãe dele estava lá dentro, não fazendo compras, não escolhendo, nem sequer pedindo como alguém que tem o direito de ser ouvido. Dona Marlene ficava junto ao balcão com os ombros curvados e a cabeça baixa, segurando aquela sacola fina com as 2 mãos. Estava vazia, mas ela a apertava contra o peito como se alguém pudesse tirá-la também. Rafael já tinha visto a mãe cansada, tinha visto preocupada, sobrecarregada, quieta, mas nunca tinha visto pequena. E agora, através do vidro, ela parecia menor do que ele lembrava. Dona Iracema voltou para dentro e pegou o saco de arroz atrás do balcão. Marlene disse alguma coisa que Rafael não ouviu, mas ele sabia o formato daquilo. Um pedido de desculpas. Sua mãe sempre pedia desculpas demais. Pedia desculpas quando precisava de ajuda. Pedia desculpas quando ocupava espaço. Pedia desculpas quando a vida exigia dela mais do que uma mulher deveria ter que carregar sozinha. Dona Iracema despejou uma pequena porção de arroz na sacola. Depois parou. Acrescentou um pedaço de queijo, depois 2 ovos. Marlene sacudiu a cabeça rapidamente. Mesmo de fora, Rafael conseguia ver o constrangimento dela. Ela levantou uma mão como se tentasse impedir aquela gentileza antes que se tornasse pesada demais para aceitar. Dona Iracema disse algo firme e ao mesmo tempo gentil. Marlene abaixou a mão. Aquele movimento simples quebrou algo dentro de Rafael. Essa era a mulher que o criara depois que o pai morreu. A mulher que ficava acordada até depois da meia-noite, costurando roupa dos vizinhos numa máquina velha, só para mantê-lo na escola. A mulher que tinha ficado sem sapatos novos, sem remédio, sem descanso, para que o filho pudesse deixar aquela cidade e se tornar alguém que nunca mais precisasse contar moedas no caixa de um mercado. E agora, ela estava a poucos passos dele, doente, febril, pedindo arroz a outra mulher porque não tinha como pagar. Rafael quis entrar correndo, quis dizer, "Mãe, eu estou aqui." Quis abraçá-la, perguntar quem tinha feito aquilo, exigir que o mundo inteiro respondesse pelo que estava vendo. Mas os pés não se moviam, porque se ela se virasse e o visse observando daquele jeito, ele sabia exatamente o que aconteceria. Ela sorriria, esconderia a sacola atrás das costas, diria que estava bem, protegeria o filho da verdade mesmo enquanto a verdade a matava de fome. Então Rafael se escondeu atrás de um poste antes que ela saísse. Marlene empurrou a porta do mercadinho devagar. O sininho acima dela tocou uma vez, suave e cansado. Ela apertava a sacola contra o peito, como se carregasse algo roubado.
Não olhou para a esquerda. Não olhou para a direita. Caminhou com os olhos no chão, cada passo cuidadoso, como se o próprio bairro tivesse se tornado um lugar onde a vergonha podia segui-la. Rafael a seguiu à distância. Odiou-se por estar se escondendo. Odiou cada centímetro limpo do seu terno. Odiou o brilho dos seus sapatos. Odiou a mala rodando atrás dele, fazendo barulho na calçada rachada, enquanto sua mãe carregava 3 dias de comida numa sacola plástica. A casa apareceu no final da rua. Paredes brancas, portão de madeira velho. A primavera que o pai dele tinha plantado anos atrás ainda se agarrava à cerca, mas agora parecia seca e quebradiça, como se ninguém a regasse havia semanas. A luz da varanda, aquela que Marlene sempre deixava acesa a noite toda para a casa parecer viva, estava apagada. Havia fita isolante sobre o interruptor. Marlene abriu o portão e entrou. Rafael parou do outro lado da rua. Durante 4 anos ele tinha acreditado que dinheiro era suficiente. Tinha acreditado que cada transferência era uma promessa cumprida. Tinha acreditado que, porque ele mandava, a ajuda chegava. Agora ele estava parado diante da casa onde crescera, vendo a mãe desaparecer pela porta com uma sacola de arroz emprestado. E, pela primeira vez, Rafael entendeu que voltar para casa sem avisar não tinha sido um erro. Tinha sido a única razão pela qual ele finalmente estava enxergando a verdade. Rafael ficou do outro lado da rua até a porta da frente se fechar atrás da mãe. Só então ele se permitiu respirar. A casa velha estava quieta sob o sol da tarde, mas já não parecia um lar. Parecia um lugar guardando segredos. As flores secas na cerca, a luz apagada da varanda, o interruptor com fita isolante, cada pequeno detalhe agora parecia uma prova. Durante anos ele imaginara a mãe sentada naquela casa com mantimentos na cozinha, remédio no armário, contas pagas, tudo resolvido porque ele tinha se certificado de que fosse resolvido. Mas aquela imagem era mentira. O celular pesava no bolso. Ele queria conferir o extrato bancário, rolar cada transferência, cada recibo, cada número de confirmação. Mas já sabia o que ia encontrar. O dinheiro tinha saído. R$ 2.600, mês após mês, enviados com amor, enviados com culpa, enviados com a esperança silenciosa de que a distância pudesse ser perdoada se o sustento chegasse em dia. E mesmo assim, sua mãe tinha entrado num mercadinho pedindo arroz, como quem pede clemência. Rafael se afastou da casa e voltou andando para o mercadinho. Cada passo pesava mais que o anterior. A cidade não tinha mudado muito. A mesma calçada rachada, a mesma placa desbotada da igreja perto da praça, os mesmos homens sentados na frente da barbearia, vendo a tarde passar. Mas agora tudo aquilo que era familiar parecia olhar de volta para ele com uma acusação. Como você não sabia? Dona Iracema estava passando um pano no balcão quando ele entrou. Parou assim que viu o rosto dele. Nenhum cliente falou. Até o sininho da porta pareceu emudecer rápido demais. Ela foi para casa, Rafael disse. Dona Iracema assentiu. Eu sei. Há quanto tempo? A voz dele saiu áspera. Preciso que a senhora me conte tudo. Não a versão suave. A verdade. A mulher mais velha olhou para a rua, como se checasse se Marlene conseguiria ouvi-la de longe. Depois colocou as 2 mãos espalmadas sobre o balcão e respirou devagar. 10 meses, ela disse. Pelo menos 10 meses que eu saiba. Rafael fechou os olhos. Ela nunca pediu muito. Dona Iracema continuou. Essa foi a parte que mais doeu. Não uma sacola cheia, não carne, não remédio. Só arroz. Às vezes um pouco de farinha, às vezes ela ficava perto da prateleira por 10 minutos antes de dizer alguma coisa, como se precisasse se convencer de que estava precisando de comida. Rafael apertou a beirada do balcão. Ela dizia que ia pagar toda vez? Os olhos de Dona Iracema se suavizaram. Ela dizia, pago na quinta, ou meu filho vai mandar alguma coisa em breve, ou não quero ser um peso. Sempre sussurrando, sempre olhando ao redor para garantir que ninguém ouvisse. Rafael engoliu em seco, mas a dor ficou presa na garganta. Ela achou que eu não estava mandando o suficiente, ele disse. Não,
Dona Iracema respondeu com gentileza. Não acho que ela pensasse isso. Acho que ela achava que você estava fazendo tudo o que podia e amava você demais para pedir mais. Aquela frase o atingiu com mais força do que qualquer raiva poderia, porque ele conhecia a mãe. Dona Marlene Nogueira suportaria a fome, suportaria a doença, suportaria a solidão, mas jamais se tornaria voluntariamente outro peso nos ombros do filho. Ela tinha passado a vida inteira tirando fardos de cima dele, mesmo quando esses fardos a esmagavam. Por que ela não me ligou? Rafael perguntou, embora já temesse a resposta. Dona Iracema o olhou com a sinceridade cansada de uma mulher que tinha visto o sofrimento de perto demais, tempo demais. Vergonha, ela disse. Sua mãe estava com vergonha. Não porque tenha feito algo errado, mas porque alguém a fez sentir que precisar de comida era errado. Rafael olhou para o chão. Lembrou do jeito como Marlene tinha apertado aquela sacola plástica contra o peito. Não como comida, como uma confissão. Dona Iracema pegou embaixo do balcão um pequeno caderno. Não o da mãe dele, o dela mesma. Um registro de datas fiadas, quantias minúsculas, promessas ditas com voz trêmula. Ela virou o caderno para que Rafael visse. Arroz, ovos, sopa, arroz de novo. As anotações desciam pela página como pequenas feridas silenciosas. Ela tem passado fome, Rafael, Dona Iracema disse. E tem se esforçado muito para que ninguém saiba. As palavras se assentaram sobre ele com um peso que ele mal conseguia suportar. Durante 4 anos, Rafael acreditara que estava protegendo a mãe. Mas, enquanto ele estava longe, mandando dinheiro para uma casa em que confiava, Marlene estava parada naquele mercado, sussurrando por arroz, pedindo desculpas por existir, carregando a fome para casa numa sacola plástica. Rafael se afastou do balcão. Os olhos estavam úmidos agora, mas a voz saiu firme. Vou para casa, disse. Dona Iracema não o impediu, porque as duas sabiam que a verdade só tinha começado. Rafael atravessou a rua como um homem caminhando em direção a uma porta que tinha medo de abrir. Quanto mais perto da casa, mais altas ficavam as lembranças. Lembrou de correr por aquele portão quando menino, descalço e rindo. Lembrou da mãe chamando ele para dentro antes de escurecer. Lembrou do cheiro de feijão no fogão, tortilhas quentes numa toalha, café, o sabão de manhã nos lençóis limpos. Aquela casa nunca fora rica, mas sempre tinha sido viva. Agora a varanda parecia oca. O portão de madeira rangeu cansado quando ele o empurrou. Entrou no quintal arrastando a mala e parou. Por um segundo estranho, quis dar meia volta, não porque não quisesse a verdade, mas porque sabia que, uma vez que a visse, jamais poderia voltar para a mentira confortável em que vinha vivendo. Então ouviu algo vindo da cozinha, uma xícara caindo, um estrondo seco. Mãe, ele chamou. Silêncio. Depois passos apressados. Mãe, sou eu. Marlene apareceu na porta da cozinha com as mãos molhadas, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Por um instante, pura alegria explodiu no rosto dela, o tipo de alegria que só uma mãe conhece quando o filho de quem sente saudade entra pela porta sem avisar. Mas atrás daquela alegria veio outra coisa. Medo. Rafael viu antes que ela conseguisse escondê-lo. O rosto dela mudou rápido demais. Ela enxugou as mãos no vestido, tocou o cabelo, puxou a gola como se precisasse parecer apresentável até para o próprio filho. Rafael, ela disse, forçando um sorriso. Por que não me avisou que vinha? Eu queria te fazer uma surpresa. Você devia ter ligado. A casa está uma bagunça. Senta, filho. Vou fazer um café. Mãe, deixa que eu ponho a água. Mãe, olha para mim. Ela não olhou. Virou-se e voltou para a cozinha, andando rápido, como uma mulher tentando ficar um passo à frente de uma tempestade. Rafaela seguiu e então viu. A porta da despensa. A mesma pequena despensa de madeira onde a mãe sempre guardara arroz, feijão, açúcar, café, tomate em lata e os biscoitos baratos que ela fingia guardar para visitas, mas sempre reservava para ele. Agora, 2 olhares de metal reluzente estavam parafusados na madeira e pendurado neles havia um cadeado de aço, pesado, do tamanho de um punho, fechado bem apertado. Rafael parou na porta.
Por um instante, não conseguiu entender o que os olhos diziam a ele. Um cadeado pertencia a um portão, a um galpão, a algo perigoso ou valioso. Não a comida, não a cozinha da própria mãe. O que é isso? Ele perguntou. Marlene manteve as costas voltadas para ele e pegou uma xícara de café. O que é o quê? Aquilo. Ele apontou. Ah, ela disse rápido demais. Isso não é nada. Nada tem um cadeado. Deu uma risadinha nervosa, que se quebrou antes de virar riso de verdade. Tivemos rato, só isso. Estavam mexendo nas coisas. Rafael se aproximou da despensa. O metal era novo. Os parafusos eram novos. Alguém tinha instalado aquilo com cuidado, deliberadamente, como se a fome da mãe fosse um problema a ser controlado. Rato não usa chave, ele disse. A mão de Marlene tremeu quando ela pousou a xícara. Sobre a mesa da cozinha, Rafael viu uma panela com água e um pouco de arroz dentro. Ao lado, a sacola plástica da loja de Dona Iracema, ainda fechada, dobrada como uma prova. O estômago dele revirou. Cadê a chave? Marlene não disse nada. Mãe, ela baixou os olhos. Cadê a chave? O cômodo pareceu encolher ao redor deles. Por fim, numa voz tão pequena que mal chegou até ele, ela disse: A Débora está com ela. Rafael a encarou. Minha esposa? Marlene assentiu uma vez, envergonhada de palavras que jamais deveriam ter sido dela. A Débora diz que é melhor assim. Diz que eu como em horários errados. Diz que comida está muito cara. Diz que só está tentando ajudar com o orçamento. Rafael olhou para a despensa trancada, depois para as mãos finas da mãe, agarrando a beirada da bancada. A primeira rachadura tinha se aberto, e atrás dela algo mais sombrio esperava. Rafael não respondeu de imediato. Ficou parado no meio daquela cozinha, olhando para o cadeado como se ele estivesse vivo. O metal captava a luz da pequena janela acima da pia. Limpo, prateado, novo. Não combinava com os armários de madeira velha, os pratos lascados, as cortinas desbotadas que a mãe tinha costurado anos atrás com retalho de tecido. Parecia cruel. Essa foi a palavra que veio à cabeça dele. Cruel. Não prático. Não protetor. Não uma economia cuidadosa. Cruel. Porque uma despensa trancada não acontecia por acaso. Alguém tinha comprado aquele cadeado. Alguém tinha segurado ele na mão, trazido para dentro daquela casa, parafusado os olhares na porta, fechado a despensa e girado uma chave. Alguém tinha olhado para a comida destinada a uma senhora idosa e decidido que ela precisava pedir permissão para comer. Rafael sentiu o pulso batendo nos ouvidos. Mãe, disse devagar, há quanto tempo isso está aqui? Marlene se virou para o fogão e ajustou uma panela que não precisava de ajuste. Não faz muito tempo. Há quanto tempo? Ela pegou um pano de prato e o dobrou uma vez, depois outra, depois mais outra, transformando algo já limpo num pequeno quadrado. Não me lembro. Sim, você lembra. Os ombros dela se enrijeceram. Rafael conhecia aquele silêncio. Era o mesmo silêncio que ela usava quando ele era menino, e ela não queria que ele soubesse que o aluguel estava atrasado. O mesmo silêncio que usava quando pulava o jantar e dizia que já tinha comido. O mesmo silêncio que usava quando a vida a encurralava e ela escolhia proteger o filho da forma daquilo. Mas ele não era mais criança, e dessa vez o silêncio não ia salvar ninguém. 10 meses? Ele perguntou. Marlene parou de dobrar o pano. Aquela foi a resposta. Rafael olhou de novo para a despensa. 10 meses. 10 meses da mãe dele parada na própria cozinha com a comida trancada longe dela, como se fosse uma estranha. 10 meses de fome medida pela chave de outra pessoa. 10 meses dela caminhando até o mercado de Dona Iracema, sussurrando por arroz, carregando vergonha para casa numa sacola plástica. Ela deu um passo em direção à despensa e puxou o cadeado outra vez. O metal bateu forte contra a madeira. Marlene se encolheu. Aquele pequeno estremecimento quase o derrubou de joelhos. Ela gritou com você? Rafael perguntou. Não. Ela ameaçou você? Não, filho. Não foi assim. Mas o jeito como Marlene disse aquilo contava a ele que tinha sido exatamente assim, só que mais quieto. Não o tipo de violência que deixa marca na pele.
O tipo que treina uma mulher a baixar a voz dentro da própria casa. O tipo que a faz pedir menos, comer menos, precisar de menos, até a própria fome parecer má educação. Rafael se virou e viu a cozinha claramente pela primeira vez. O açucareiro estava vazio. A fruteira tinha uma única maçã amassada. A prateleira de remédios perto da pia só tinha um vidro velho de xarope para tosse e um termômetro rachado. A geladeira zumbia baixinho, mas quando ele abriu, quase não havia nada dentro. Meio litro de leite, um pote de picles, um prato coberto com papel alumínio, contendo 2 colheradas de arroz. A mãe ficou atrás dele, envergonhada, como se a geladeira vazia fosse falha dela. Eu ia fazer compras, ela disse. Com que dinheiro? Ela baixou os olhos. A pergunta ficou suspensa entre eles. E naquela pausa, Rafael finalmente entendeu. A despensa trancada não era toda a verdade. Era apenas o primeiro pedaço visível dela, como o canto de uma caixa enterrada saindo da terra. Havia mais coisas escondidas ali, mais mentiras, mais humilhações, mais dias que a mãe tinha sobrevivido se tornando cada vez menor. Rafael fechou a geladeira devagar. Não bateu à porta. Não gritou. Algo dentro dele tinha ido além do grito. Caminhou de volta até Marlene e segurou as mãos dela nas suas. Estavam leves demais, frias demais, frágeis demais para uma mulher que um dia carregara o mundo inteiro dele nas costas. Mãe, disse, a voz quebrando. Por que você não me contou? Marlene tentou sorrir, mas os olhos se encheram antes que o sorriso se firmasse. Por que você estava indo tão bem? Ela sussurrou. E eu não queria ser o motivo de você voltar preocupado. Rafael baixou a cabeça. Durante todo aquele tempo, ele achava que estava mandando dinheiro para casa, mas a verdade estava agora bem à sua frente, pendurada naquela porta de despensa em aço e silêncio. O dinheiro não tinha sido a única coisa roubada. A dignidade da mãe também tinha sido roubada. Marlene tentou soltar as mãos primeiro. Não porque não quisesse o conforto, mas porque o conforto tornava a verdade mais difícil de esconder. Por meses, talvez mais, ela tinha se treinado a ficar ereta quando alguém entrava no cômodo, a sorrir antes que alguém pudesse perguntar, a dizer que estava bem antes que o silêncio a traísse. Mas agora Rafael estava perto o bastante para sentir o calor saindo da pele dela. A expressão dele mudou. Mãe, disse, tocando as costas da mão na testa dela. Você está ardendo em febre. Marlene deu uma risadinha fraca, do tipo que mães usam quando querem que o medo soe bobo. Não é nada, só estou cansada. Ele olhou de novo para o rosto dela, olhou de verdade. As bochechas estavam encovadas, os lábios ressecados. A pele sob os olhos tinha escurecido em sombras suaves. O vestido pendia solto dos ombros, como se pertencesse a outra mulher, uma mulher maior, mais forte, a mulher que ela era antes de a fome começar a levá-la, pedaço por pedaço. Rafael sentiu a garganta se apertar. Há quanto tempo você está com essa febre? Marlene olhou para o fogão. Desde de manhã. Você tomou alguma coisa? Ela não respondeu. Rafael já sabia. Passou por ela e abriu o pequeno armário onde a mãe costumava guardar aspirina, remédio para gripe, curativos, os potinhos que toda casa parece acumular com o tempo. Nada. Abriu a gaveta da pia. Nada. Foi ao banheiro e puxou o armarinho espelhado acima da pia. Vazio. Nenhum comprimido, nenhum antitérmico, nenhuma pastilha para tosse, nem sequer o velho pote de pomada que ela costumava passar nos joelhos dele quando chegava em casa ralado de brincar na rua. Ficou ali parado, olhando para a prateleira vazia, e de repente a casa pareceu mais fria do que qualquer cômodo vazio tinha o direito de parecer. Mãe! Ele chamou, mas a voz falhou na palavra. Quando voltou à cozinha, Marlene estava agarrada à beirada da mesa com as 2 mãos. Os olhos estavam desfocados. Por um segundo terrível, ela pareceu sentir o chão se mover sob os pés. Rafael atravessou o cômodo bem quando os joelhos dela cederam. Ele a segurou antes que caísse. Ela era tão leve. Isso foi o que o destruiu. Não a febre, não a despensa trancada, não o armário vazio. O peso do corpo dela nos braços dele, ou pior, a falta dele. Sua mãe,
A mulher que tinha carregado cestos de roupa, sacolas de compras, a angústia do aluguel, o luto e uma infância inteira nas costas, agora parecia tão frágil quanto um feixe de gravetos secos. Mãe, fica comigo, ele sussurrou. Estou bem, ela murmurou, mas até essas palavras soaram emprestadas. Não, ele disse, apertando-a mais forte. Não está. Carregou a mãe até o quarto. O cômodo era arrumado daquele jeito doloroso que gente pobre e orgulhosa mantém quando não sobra quase nada. Um cobertor fino dobrado aos pés da cama. Um copo d'água na mesa de cabeceira. Os chinelos dela alinhados perfeitamente no chão, como se a ordem pudesse compensar a fome. Rafael a deitou com cuidado e puxou o cobertor sobre ela. Ela estremeceu assim que o tecido tocou o corpo. Com frio? Ele perguntou. Um pouco. Ele achou outro cobertor no armário, depois outro, dobrando-os ao redor dela com o mesmo cuidado com que se envolve uma criança. Marlene o observava com os olhos brilhantes de febre. Você veio de tão longe, ela sussurrou. Deve estar com fome. Rafael quase se quebrou. Mesmo deitada ali, doente, trêmula, subnutrida, ela ainda estava preocupada em alimentá-lo. Ele se ajoelhou ao lado da cama. Não pensa em mim, disse. Agora não. Mas os olhos de Marlene se desviaram para a porta, para a cozinha, para a despensa trancada que ela não conseguia abrir sem permissão. Rafael viu, e algo dentro dele endureceu. Levantou-se, atravessou a casa e olhou mais uma vez para o cadeado de aço pendurado na porta da despensa. Pela primeira vez, ele não viu apenas um cadeado. Viu cada refeição que a mãe tinha pulado, cada comprimido que não tinha tomado, cada vez que ela dissera a si mesma que podia esperar até amanhã. A mãe dele não estava simplesmente com fome. Ela tinha sido negligenciada dentro da própria casa que ele achava estar protegendo. Rafael pegou o casaco e foi até a porta. Havia uma pessoa naquela cidade que tinha ajudado Marlene enquanto a própria família a abandonava. E naquele momento, Rafael sabia exatamente aonde ir. Rafael encontrou a casa de Dona Iracema, ainda com as luzes acesas. Era tarde, mas ela abriu a porta antes que ele batesse pela segunda vez, já vestindo um casaco de lã por cima da camisola, como se parte dela tivesse esperado por essa noite havia meses. Olhou para o rosto dele, depois para a rua atrás dele, e entendeu sem perguntar. Ela piorou. Dona Iracema disse. Está com febre, Rafael respondeu. E não tem remédio nenhum na casa. Dona Iracema fechou os olhos por um instante, não surpresa, apenas cansada. Então se afastou da porta. Entra. Ela se moveu depressa pela cozinha pequena, tirando coisas dos armários com as mãos treinadas de uma mulher que vinha se preparando para a emergência de outra pessoa. Um frasco de antitérmico, sais de reidratação, um pote de caldo tirado da geladeira, algumas toalhas limpas. Colocou tudo numa sacola de papel e entregou a ele. Rafael olhou para o pacote. Há quanto tempo a senhora vem fazendo isso? Dona Iracema não fingiu não entender. Tempo suficiente. Isso não é uma resposta. Ela o olhou então, e não havia raiva nos olhos dela. Isso quase piorava as coisas. Raiva teria dado a ele algo contra o que reagir. A tristeza dela não deixava lugar para se esconder. Sua mãe não queria que ninguém soubesse, ela disse. Vinha aqui fraca, às vezes tremendo, sempre pedindo desculpas. Vivia dizendo que a Débora era cuidadosa com o dinheiro. Que a Débora sabia o que fazia. Que a Débora só estava tentando manter a casa em ordem. A mandíbula de Rafael travou ao ouvir o nome da esposa. Débora, a mulher em quem ele tinha confiado, a mulher que ele achava que estava ajudando a cuidar de tudo enquanto ele trabalhava longe. A mulher que atendia suas ligações com atualizações calmas. Sua mãe está bem, está descansando. Não se preocupa, Rafael. Eu tenho tudo sob controle. Ele conseguia ouvir a voz dela agora, macia e firme, enquanto a mãe dele ficava num mercadinho sussurrando por arroz. Ela está com a chave da despensa, Rafael disse. Dona Iracema abaixou os olhos. A senhora sabia. Eu vi uma vez, ela disse. Levei uma sopa para sua mãe. Ela estava fraca naquele dia. Fui colocar na cozinha e vi o cadeado.
Rafael apertou a sacola de papel. Por que a senhora não me ligou? Sua mãe implorou para eu não ligar. Aquela resposta pesou como uma pedra. Ela disse que não queria problema no seu casamento. A voz de Dona Iracema suavizou. Disse que Débora era sua esposa e ela não queria que você a achasse uma reclamona. Disse que talvez ela realmente comesse demais em horas erradas. Talvez comida fosse mesmo cara. Talvez ela estivesse sendo difícil. Rafael desviou o olhar, furioso e envergonhado ao mesmo tempo. Foi assim que aconteceu. Não de uma vez. Não com um único ato barulhento de crueldade. Aconteceu devagar, com pequenas explicações que soavam quase razoáveis se você não visse a fome atrás delas. Comida está muito cara. Você come em horários estranhos. Só estou cuidando do orçamento. Só estou tentando ajudar. E aos poucos, Marlene tinha sido treinada a duvidar da própria fome. Rafael pegou a sacola e voltou correndo para casa. Quando entrou no quarto, Marlene estava semi-adormecida, o rosto úmido de febre. Sentou-se ao lado dela e levou uma colherada de caldo até os lábios dela. No começo, ela virou a cabeça. Não, filho, guarda isso. Para quem? Rafael perguntou com suavidade. Ela não respondeu. Ele segurou a colher ali, firme, paciente, até que ela finalmente abriu a boca. Engoliu uma vez, depois outra. Os olhos se fecharam e um pequeno tremor percorreu o corpo dela. Não de frio dessa vez, mas de alívio. Aquilo o quebrou mais do que qualquer lágrima poderia. Ela estava com tanta fome que o orgulho finalmente tinha se calado. Colherada por colherada, Rafael alimentou a mãe como ela um dia o alimentara. Lembrou de ser pequeno, doente com febre, a mão dela fria na testa dele, a voz dela dizendo que ele estava seguro. Agora os anos tinham virado do avesso da forma mais dolorosa possível. Ele era quem segurava a tigela. Ela era quem estava fraca demais para sentar sozinha. Quando o caldo acabou, ele deu o remédio a ela e ajudou-a a beber água. Ela tentou agradecer, mas as palavras se dissolveram em exaustão. Em poucos minutos, ela dormia. Rafael ficou ao lado dela, ouvindo-a respirar. Então o celular vibrou. Débora. O nome iluminou a tela como uma acusação. Por vários segundos ele apenas encarou. Pensou na despensa trancada, no armário de remédio vazio, nas 2 colheradas de arroz sob o papel alumínio, nas mãos trêmulas da mãe ao redor de uma xícara de café, no caderno de fiado de Dona Iracema, 10 meses de comida emprestada, enquanto R$ 2.600 chegavam todo mês. O celular parou de tocar. Depois começou de novo. Rafael se levantou devagar, foi até o corredor e olhou para a cozinha. O cadeado ainda pendia ali, pesado e silencioso, guardando comida de uma mulher que criara um filho à custa de puro sacrifício. Dessa vez, quando o nome de Débora piscou de novo, Rafael atendeu. A voz dele saiu baixa, baixa demais. Cadê a chave? Por um instante, Débora não falou. Rafael conseguia ouvir uma música baixa do outro lado da linha, o tilintar suave de um copo, um som tão comum que parecia obsceno. Em algum lugar, a esposa dele vivia no conforto, enquanto a mãe dele estava febril no quarto, o corpo enfraquecido por meses de fome. Rafael, Débora disse por fim, por que está me perguntando isso? Cadê a chave? Uma pausa. Que chave? Rafael fechou os olhos. A calma na voz dela era treinada demais, limpa demais. A chave da despensa. Dessa vez, o silêncio durou mais. Depois Débora suspirou. Não de culpa, mas de irritação. Sua mãe te contou sobre isso. Rafael olhou para a cozinha. O cadeado de aço ainda brilhava frio sob a luz amarela. Não, ele disse. Eu vi. A voz de Débora mudou na hora, suavizando-se no tom que ela usava para explicar coisas que esperava que ele aceitasse. Rafael, me escuta. Sua mãe fica confusa, come em horas estranhas, desperdiça comida, esquece o que já comeu. Eu estava tentando manter as coisas organizadas. Organizadas. Sim. Comida está cara. Contas estão caras. Você não está aqui todo dia. Então não vê como é difícil administrar tudo. A mão de Rafael se fechou em torno do celular. Ele já tinha ouvido aquela palavra antes. Administrar. Durante 4 anos, Débora tinha administrado o dinheiro,
administrado as compras, administrado as contas, administrado o cuidado da mãe dele. Ela tinha embrulhado o controle em linguagem responsável até soar como sacrifício. Mas agora a verdade estava sentada na geladeira vazia da mãe dele. Quanto você acha que eu mando por mês? Rafael perguntou. Débora ficou calada de novo. Não é essa a questão, ela disse. É exatamente a questão. Rafael, você está exaltado. Acabou de chegar. Você não entende a situação toda. Ele soltou uma risada sem humor. Então me explica. Eu uso o que você manda, ela disse. Para casa, para despesas, para concertos, para as necessidades da sua mãe. Minha mãe não tinha remédio nenhum. Ela recusa as coisas. Ela não tinha comida. Ela exagera. Estava pedindo arroz fiado para a dona Iracema. A respiração de Débora ficou mais tensa. Aquela mulher sempre foi dramática. Rafael olhou pelo corredor até o quarto onde Marlene dormia. Ainda conseguia vê-la erguendo o rosto para a colher, como uma criança cansada demais para fingir que não estava com fome. Havia verdades tão simples que defendê-las parecia um insulto. Ele baixou a voz. Eu mando R$ 2.600 todo mês. Débora não disse nada. Todo primeiro dia do mês. Por 4 anos. R$ 2.600. A linha permaneceu em silêncio. E naquele silêncio, Rafael entendeu algo mais frio que raiva. Débora não estava surpresa porque o dinheiro existisse. Estava surpresa porque ele finalmente tinha dito o número em voz alta, dentro daquela casa. Ele encerrou a ligação. Sem aviso, sem despedida. A conversa tinha acabado porque a pergunta tinha mudado. Não era mais onde estava a chave. Era para onde tinha ido o dinheiro. Rafael voltou ao quarto. Marlene estava acordada de novo, os olhos entreabertos, parecendo menor ainda debaixo dos cobertores. O remédio tinha amenizado o calor no rosto dela, mas a fraqueza ainda se agarrava a ela. Era a Débora? Ela perguntou. Rafael se sentou ao lado dela. Sim. Marlene desviou os olhos na hora, como se até perguntar já tivesse sido demais. Não briga com ela por minha causa. Por sua causa? Aquelas 3 palavras cortaram fundo. A mãe dele ainda achava que o problema era ela. Rafael se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, e tomou um fôlego que tremeu no peito. Mãe, ele disse com cuidado, preciso te perguntar uma coisa. Marlene o olhou. Quando eu mando dinheiro, o que a Débora te contava? A testa da mãe se franziu. Ela dizia que você ajudava quando podia. Quando eu podia. Marlene assentiu, confusa com a pergunta. Ela dizia que a vida estava difícil para você, que morar na cidade era caro, que você tinha suas próprias contas. Eu disse que entendia. Nunca quis que você achasse que eu estava pedindo mais. Rafael sentiu o cômodo inclinar. Que valor ela te falou? Marlene piscou devagar. Ela nunca disse um valor. Ali estava. A verdade. Simples e devastadora. Durante 4 anos, a mãe dele não soubera o número. Não soubera que o dinheiro chegava todo mês, pontual como um relógio. Não soubera que o filho que ela tentava proteger da preocupação já vinha fazendo tudo o que um bom filho devia fazer. Débora não tinha apenas roubado o dinheiro, tinha escondido o amor de Rafael. Ele engoliu em seco. Mãe, eu venho mandando R$ 2.600 todo mês. Todo mês, no primeiro dia. Marlene o encarou. No começo não reagiu. As palavras pareciam chegar devagar, como se tivessem que atravessar anos de vergonha antes de se tornarem reais. Depois, os lábios dela se abriram. Quanto você disse? 2.600. Os olhos dela se encheram, mas ela não chorou. Ainda não. Apenas olhou para o cobertor no colo, para as próprias mãos finas, mãos que tinham costurado noite adentro para criá-lo, mãos que agora tremiam de fome dentro de uma casa paga com dinheiro que ela nunca viu. Eu achei, a voz dela quebrou. Eu achei que você mal estava se sustentando. Rafael balançou a cabeça. Não? Marlene pressionou uma mão contra o peito. Todo esse tempo. Todo esse tempo. Ela olhou para a cozinha, para a despensa trancada além da porta, e algo no rosto dela se dobrou para dentro. Não raiva, nem sequer descrença. Humilhação.
Ela me disse para ser grata. Marlene sussurrou. Disse que você estava fazendo o que podia. Rafael baixou a cabeça, incapaz de escapar do peso daquilo. A mãe dele tinha ficado agradecendo em silêncio por migalhas e ele tinha mandado o suficiente para a dignidade. Marlene não chorou de imediato. Isso foi o que mais assustou Rafael. Ela ficou sentada contra os travesseiros, o cobertor puxado até o peito, olhando para o nada, como se a mente tivesse saído do quarto e voltado por cada manhã de fome, cada colherada cuidadosa, cada vez que ela abrira a boca para pedir comida e a fechara de novo. Rafael esperou. Tinha passado anos tomando decisões, resolvendo problemas rápido antes que criassem raiz. Mas isso não era algo que ele podia consertar se movendo depressa. O silêncio da mãe não estava vazio. Estava cheio, cheio de vergonha, confusão e o desmoronamento lento de uma verdade que ela tinha construído ao redor de si só para sobreviver. Por fim, Marlene olhou para as próprias mãos. Estavam cruzadas no colo, finas e gastas, as veias salientes sob a pele frágil. Aquelas mãos tinham abotoado as camisas dele quando pequeno. Tinham remendado buracos na calça jeans. Tinham empurrado gentilmente ele para a escola nas manhãs em que ele queria ficar em casa. Tinham trabalhado até os dedos enrijecerem e ainda assim encontravam força para tocar o rosto dele com amor. Agora tremiam, como se tivessem medo de ocupar espaço. Eu pedi perdão a ela, Marlene sussurrou. Rafael se inclinou mais perto, sem certeza de ter ouvido direito. O quê? Os lábios de Marlene se moveram de novo, mais devagar dessa vez, cada palavra arrastada de algum lugar fundo e ferido. Eu pedi para Débora me perdoar. O estômago dele se apertou. Por quê? Marlene fechou os olhos. Por comer. O cômodo ficou parado. Não quieto. Parado. Existem palavras que um filho não deveria ouvir da própria mãe. Palavras que não apenas ferem, mas rearranjam alguma coisa por dentro. Rafael a sentiu atravessar o peito como uma lâmina, lenta e fria. Ele olhou para a mulher na cama, a mulher que tinha pulado refeições para que ele pudesse repetir o prato. A mulher que dizia não estar com fome quando só havia comida para um prato. A mulher que embrulhava pão num guardanapo e enfiava na mochila dele antes da escola, fingindo já ter tomado café. E agora, depois de todos aqueles anos, alguém tinha feito ela pedir desculpas por precisar de comida. Rafael se levantou porque ficar parado tinha se tornado impossível. Foi até a janela, depois voltou. Não sabia o que fazer com as mãos. Queria arrancar o cadeado, quebrar os armários, quebrar cada mentira construída dentro daquela casa enquanto ele estava longe. Mas Marlene o observava agora, e ele entendeu que a raiva dele, por mais justa que fosse, podia se tornar mais uma tempestade que ela se sentiria responsável por acalmar. Então, ele respirou devagar. Voltou até a cama e se ajoelhou ao lado dela. Mãe, disse, a voz mal se sustentando. Você nunca precisa pedir desculpas por comer. Nem para Débora, nem para mim, nem para ninguém. Os olhos de Marlene se encheram, mas as lágrimas ficaram presas ali, brilhando, não derramadas. Ela disse que eu era descuidada, Marlene sussurrou. Disse que eu abria as coisas com frequência demais. Disse que eu não entendia o quanto tudo custava agora. E talvez, eu não entendesse mesmo. As coisas estão caras. Eu sei que estão. Rafael balançou a cabeça. Não. Ela disse que eu devia esperar as refeições serem planejadas. Disse que era melhor para minha saúde. Disse que na minha idade comer demais podia me fazer mal. Você estava com fome. Marlene engoliu em seco. Eu estava com fome, ela admitiu. A confissão pareceu assustá-la, como se dizer aquilo em voz alta a tornasse ingrata. Como se a fome em si fosse algo vergonhoso, algo para esconder embaixo do colchão, atrás de um sorriso, dentro de uma cozinha trancada. Rafael segurou a mão dela. Você estava com fome dentro da sua própria casa. Marlene olhou de novo para a porta, para a cozinha, para a despensa. Parece tão bobo agora, ela disse. Quando eu digo para você, parece bobo. Mas quando estava acontecendo dia após dia, eu comecei a pensar que talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse ficando difícil. Talvez estivesse esquecendo as coisas. Talvez eu estivesse pedindo demais. Não,
Rafael disse, mais duro do que pretendia. Marlene se encolheu. Ele baixou a voz na hora. Não, mãe, você não pediu demais. Ela o olhou, então de verdade, e a primeira lágrima escorreu pelo rosto. Eu não queria que você sentisse vergonha de mim. Rafael congelou. Vergonha? Marlene assentiu fracamente. Você trabalhou tanto para construir sua vida. Casou bem, mandou ajuda quando pôde. E eu pensei que se eu causasse problema, talvez você achasse que eu era velha e necessitada. Talvez você se sentisse preso por minha causa. Rafael curvou a cabeça sobre a mão dela. Todas aquelas transferências, todas aquelas ligações, todas as vezes que ele perguntara, você está bem, mãe? E aceitara a resposta porque queria que fosse verdade. Ele tinha ouvido ela dizer, estou bem. Não tinha ouvido o que morava atrás daquilo. Você não é um peso, ele disse. Você é minha mãe. O rosto de Marlene desmoronou então, não alto, não dramático, mas por inteiro. Um som suave escapou dela, quase como a respiração de uma criança depois de segurar o choro tempo demais. Rafael a puxou com cuidado, e ela se deixou apoiar nele. Pela primeira vez desde que tinha entrado pela porta, ela não tentou se esconder. Não pediu desculpas. Não disse para ele comer primeiro. Simplesmente descansou contra o filho e chorou por cada refeição que lhe fora negada, cada gentileza pela qual tinha sido feita sentir culpa por precisar, e cada noite solitária em que se convencera de que silêncio era amor. Rafael a segurou até o choro diminuir. E no outro cômodo, a despensa trancada esperava. Mas agora já não era só prova do que tinha sido feito. Era uma promessa do que nunca mais aconteceria. Rafael ficou ao lado da mãe até a respiração dela se assentar no sono. O quarto estava escuro agora, iluminado só pelo brilho fraco do corredor. Marlene dormia enrolada sob o cobertor, uma mão repousando perto do peito, o rosto ainda úmido onde as lágrimas tinham secado. Ela parecia em paz pela primeira vez desde que ele entrara pela porta. Mas aquela paz não o consolava. Acusava-o, porque ele tinha confundido distância com responsabilidade. Tinha acreditado que dinheiro podia fazer o que presença deveria fazer. Toda vez que a transferência caía, ele se sentia um pouco menos culpado. Imaginava mantimentos nas prateleiras, remédio no armário, a mãe tomando café de manhã, segura sob o teto que ele ajudava a manter de longe. Tinha dito a si mesmo que estar ocupado não o tornava ausente. Não de verdade. Ele estava provendo, estava ajudando, estava fazendo o que um bom filho podia fazer. Mas agora, a verdade estava sentada no cômodo ao lado, trancada atrás de aço. R$ 2.600 por mês não a tinham protegido. Não porque o dinheiro tivesse falhado, mas porque ele o entregara à pessoa errada e nunca mais tinha olhado para trás. Rafael se levantou em silêncio e foi para a cozinha. A casa parecia prender a respiração ao redor dele. A panela de arroz ralo ainda estava no fogão. A sacola plástica da loja de Dona Iracema descansava sobre a mesa. A geladeira zumbia com quase nada dentro. E na porta da despensa, o cadeado permanecia brilhante e frio, como se tivesse todo o direito de estar ali. Ele abriu uma gaveta e vasculhou chaves velhas, elásticos, recibos e um abridor de garrafa quebrado. Nada. Checou o gancho perto da porta dos fundos. Nada. Olhou embaixo da pia, na tigela ao lado do fogão, atrás do pequeno porta-retrato do pai na prateleira. Nenhuma chave. Claro que não havia chave. Esse era o ponto. Débora não tinha apenas controlado a comida. Tinha controlado o acesso, a informação, a dignidade. Tinha se colocado entre uma mãe e o filho dela, entre um filho e a verdade, entre dinheiro enviado com amor e a mulher a quem ele se destinava. Rafael apoiou as duas mãos no balcão e baixou a cabeça. Lembrou de cada ligação. Como está a mamãe? Está bem, Débora dizia. Um pouco cansada, mas bem. Ela precisa de alguma coisa? Não, eu resolvo tudo. Cuida para ela comer. Rafael, por favor. Eu sei o que estou fazendo. E ele tinha aceitado. Porque aceitar era mais fácil do que se preocupar. Mais fácil do que fazer perguntas difíceis. Mais fácil do que ter aparecido sem avisar meses antes. Mais fácil do que ouvir algo na voz da mãe e se recusar a deixar o estou bem ser suficiente.
Ele tinha confiado na esposa. E aquela confiança tinha virado o cadeado na despensa da mãe. O celular vibrou de novo no balcão. Débora. Dessa vez ele não atendeu. Ficou vendo o nome piscar até a tela apagar. Depois acendeu de novo. Outra ligação. Depois uma mensagem. Onde você está? Por que está agindo assim? Você está exagerando. Sua mãe está confusa. Rafael leu as palavras sem expressão. Sua mãe está confusa. Por muito tempo, aquela tinha sido a arma mais segura de Débora. Não um grito, não uma ameaça, apenas uma sugestão silenciosa plantada com frequência suficiente para criar raízes. Ela esquece as coisas. Ela exagera, ela fica emotiva, ela não entende de dinheiro. E Rafael, com vergonha de admitir até para si mesmo, tinha deixado aquelas palavras se instalarem no fundo da mente. Nunca tinha acreditado nelas por completo. Mas também nunca tinha as desafiado. Tinha deixado a dúvida amolecer a preocupação. Tinha deixado a conveniência borrar o dever. Isso acabava agora. Ele abriu o aplicativo do banco e olhou o histórico. As transferências estavam todas lá. Mês após mês, mesmo dia, mesmo valor, claras como uma confissão. Uma linha constante de devoção que nunca tinha virado comida, remédio ou segurança. Rafael tirou prints de tudo, cada transferência, cada data, cada confirmação. As mãos estavam firmes agora, não porque estivesse calmo, mas porque algo dentro dele tinha ficado dolorosamente claro. Amor sem atenção podia ser roubado. Cuidado sem presença podia ser distorcido. Confiança depositada nas mãos erradas podia se transformar em crueldade disfarçada de responsabilidade. Ele voltou ao quarto da mãe e ficou parado na porta. Marlene dormia, mas até dormindo, o corpo parecia protegido, como se ela tivesse aprendido a não ocupar espaço demais na cama. Rafael sussurrou. Me desculpa. Não alto o bastante para acordá-la, só alto o bastante para ele mesmo ouvir a verdade. Ele tinha mandado dinheiro, mas não tinha voltado para casa. Tinha feito perguntas, mas tinha aceitado respostas fáceis. Tinha amado a mãe, mas de longe demais para vê-la desaparecer. Então os olhos dele se moveram para a beirada do colchão. Alguma coisa estava enfiada embaixo. Um canto de papel. Rafael parou. Devagar, se aproximou, cuidadoso para não acordá-la. Curvou-se e deslizou a mão sob o colchão. Os dedos tocaram um caderno fino, com a capa gasta e os cantos amassados. Puxou-o para fora. Na primeira página, escrito na letra cuidadosa da mãe, estavam as palavras: para lembrar, porque às vezes a gente esquece e depois acha que imaginou. Rafael se sentou ao lado da cama. O cadeado tinha mostrado a ele a crueldade. O caderno estava prestes a mostrar por quanto tempo aquilo tinha durado. Rafael não virou a página de imediato. Ficou sentado com o caderno nas mãos, sentindo o peso de algo muito mais pesado que papel. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração da mãe, fina e irregular, um pequeno som puxado de um corpo forçado a sobreviver com pouco demais, por tempo demais. Ele olhou para Marlene sob a luz fraca do corredor. O rosto dela parecia quase transparente. A febre tinha diminuído um pouco, mas deixara para trás um cansaço mais profundo. As bochechas, encovadas. Os ombros, erguidos sob o cobertor como pequenas colinas. Uma das mãos repousava aberta ao lado dela, palma para cima, como se até dormindo, ela finalmente tivesse parado de tentar segurar tudo junto. Rafael tinha passado a vida inteira acreditando que a mãe era forte. E era. Mas ninguém nunca tinha dito a ele que gente forte podia desaparecer em silêncio. Não de uma vez. Não num colapso dramático. Às vezes, desapareciam devagar, educadamente, dizendo obrigada. Às vezes, ficavam mais magras sob vestidos folgados. Às vezes sorriam ao telefone. Às vezes pediam arroz a uma dona de mercadinho, numa voz tão baixa que mais ninguém ouvia. Ele abriu o caderno. As primeiras linhas eram simples, simples demais. Isso as tornava piores. Hoje senti fome antes do meio-dia. Esperei até a noite porque não queria dar trabalho. Os dedos de Rafael se apertaram em torno da página. Ele continuou lendo. Hoje fiquei tonta lavando as xícaras.
Sentei no chão da cozinha até passar. Não liguei para o Rafael. Ele já tem preocupação demais. Uma dor fria o percorreu. Ali estava. O nome dele, não escrito com culpa, escrito com amor. Mesmo num caderno privado, mesmo num lugar onde ela poderia ter contado a verdade inteira, sem que ninguém a impedisse, Marlene ainda o protegia. Ele virou outra página. Dona Iracema me deu arroz de novo. Eu disse que ia pagar em breve. Acho que ela sabe que não consigo. Fiquei envergonhada, mas ela foi gentil. Rafael apertou os lábios. Conseguia ver claramente agora. A mãe entrando naquele mercado. Uma mão no balcão porque ficar em pé por muito tempo a deixava fraca. A sacola plástica dobrada dentro da bolsa. A voz baixa. Os olhos no chão. Uma mulher que tinha trabalhado a vida inteira, que criara um filho sozinha, que tinha ganhado dignidade através do sacrifício, reduzida a pedir um punhado de arroz e sentir culpa por aceitar. Ele tinha imaginado a fome como algo alto. Tinha imaginado como um grito, uma exigência, uma ligação desesperada no meio da noite, mas a fome da mãe dele tinha sido quieta. Vestia roupa limpa, mantinha a casa arrumada, atendia o telefone com "Estou bem, filho". Escondia a febre atrás de um sorriso e a vergonha atrás de uma cozinha trancada. Rafael ergueu os olhos de novo. Marlene se mexeu levemente no sono, depois sussurrou algo que ele não conseguiu entender. A testa dela se franziu. Por um segundo, ela pareceu assustada mesmo sonhando. "Mãe", ele disse baixinho. Ela não acordou. Ela se perguntou quantas noites ela tinha ficado deitada naquela cama com o estômago vazio, ouvindo a casa se assentar ao redor, dizendo a si mesma que podia esperar até de manhã. Quantas manhãs ela tinha se levantado depressa demais e se segurado na parede até o quarto parar de girar. Quantas vezes tinha estendido a mão para o telefone, achado o número dele e desistido porque orgulho e amor lhe amarravam as mãos. Ele lembrou de cada ligação agora, com clareza dolorosa. "Como você está, mãe?" "Estou bem." "Está comendo direito?" "Sim, filho." "Precisa de alguma coisa?" "Não. Não se preocupa comigo." Ele tinha aceitado aquelas respostas porque soavam como ela. Essa era a parte terrível. Marlene sempre soubera fazer o sofrimento soar comum. Sempre embrulhar a dificuldade em palavras calmas, para que ele pudesse seguir em frente. Quando a luz era cortada, ela chamava de noite de vela. Quando o jantar era só arroz puro, chamava de refeição leve. Quando estava cansada, chamava de estar ficando velha. E, porque ele a amava, tinha acreditado nela. Ou talvez porque acreditar fosse mais fácil. Rafael abaixou o rosto entre as mãos. A vergonha veio devagar, depois de uma vez só. Não o tipo que pertence à vítima. O tipo que pertence a quem deveria ter enxergado mais. Ele tinha mandado dinheiro através de quilômetros de distância, achando que aquilo carregava seu cuidado junto. Mas o amor enviado de longe não tinha ouvido o tremor na voz dela. O dinheiro não tinha visto o vestido pendendo folgado. As transferências bancárias não tinham notado o armário de remédios vazio. A mãe dele tinha estado doente. A mãe dele tinha estado com fome. E ela tinha tido vergonha demais para pedir ao próprio filho que voltasse para casa. Ele abriu o caderno de novo e encontrou uma última linha perto do fim da página. "Espero que o Rafael nunca descubra. Ia doer demais nele." Rafael ficou olhando para aquela frase até as palavras embaçarem. Mesmo passando fome, ela se preocupava com a dor dele. Não com a dela, com a dele. Fechou o caderno com cuidado e o colocou no colo. Depois pegou a mão da mãe e a segurou entre as suas. "Você não precisa mais me proteger", sussurrou. Marlene continuou dormindo, sem saber que o silêncio que carregara por meses finalmente tinha se rompido. E Rafael ficou ali ao lado dela, entendendo enfim que o sofrimento mais profundo naquela casa não tinha sido a fome. Tinha sido o quanto, em silêncio, ela o suportara. Rafael abriu o caderno de novo, mas dessa vez não leu como filho procurando respostas. Leu como testemunha. As páginas estavam cheias da letra da mãe, grande e cuidadosa, do tipo de caligrafia que leva tempo porque cada letra importa. Algumas palavras se inclinavam torto. Algumas linhas escorregavam para a borda da página. Havia trechos em que a tinta ficava mais escura, onde a caneta devia ter pausado tempo demais,
como se Marlene tivesse parado para respirar antes de escrever o que não conseguia dizer em voz alta. Ele virou para a página seguinte. Hoje ela pegou meu cartão do banco, disse que era mais seguro com ela. Disse que alguém podia roubar de mim. Eu disse, sim, não quero problema na casa do meu filho. Os dedos de Rafael ficaram gelados. Na casa do meu filho, não a casa dela. Não o lar dela. De alguma forma, com o tempo, Marlene tinha parado de enxergar aquele lugar onde criara o filho como algo que lhe pertencia. Tinha se tornado uma convidada no próprio cômodo que limpara, pintara, orara e mantivera aquecido quando quase não sobrava nada para aquecer. Ela leu a linha de novo. Não quero problema. Aquela era a vida inteira da mãe dele resumida em 4 palavras. Ela tinha evitado o problema engolindo fome, baixando a voz, deixando Débora levar o cartão do banco, dizendo a si mesma que paz valia o preço de ser apagada. Rafael virou outra página. Hoje pedi carne. A Débora disse que proteína não é bom para mim na minha idade. Ela fez arroz com água. Estava bom. Ele fechou os olhos. Estava bom. A misericórdia naquelas palavras quase o destruiu. Marlene tinha escrito aquilo como quem tenta se convencer. Como se arroz aguado pudesse virar refeição se ela fosse grata o bastante. Como se ser privada de comida pudesse parecer menos cruel se ela chamasse de cuidado. Ele continuou lendo. Hoje liguei para o Rafael. A ligação não completou. Deve ser o sinal. Não quero incomodar ele. Está trabalhando. Rafael ficou olhando para a página, a respiração presa. Ela tinha tentado ligar para ele todo esse tempo. Ele tinha acreditado que ela nunca entrava em contato porque estava bem. Tinha imaginado o silêncio como paz. Mas ali, em tinta azul, estava a verdade. A mãe dele tinha ligado. Talvez uma vez, talvez mais. E quando a ligação falhava, ela culpava o sinal, depois a si mesma, nunca Débora, nunca o arranjo, nunca a possibilidade de que alguém tivesse construído um muro entre ela e o filho. Um muro que ele não tinha notado. A entrada seguinte era mais curta. Ela vendeu a máquina de costura. Disse que fazia muito barulho e que ninguém costura mais. Eu disse, sim, era a máquina do pai do Rafael. Ele comprou com o primeiro salário. Mas talvez ela tenha razão. Ninguém costura mais. Rafael baixou o caderno no colo. Por um momento não conseguiu enxergar o cômodo. Aquela máquina de costura tinha sido parte da infância dele. O ritmo constante dela enchia a casa até tarde da noite enquanto ele dormia. Aquele som tinha pago sapatos de escola, cadernos, remédio, bolos de aniversário, passagens de ônibus e cada pequena chance que a mãe podia dar a ele. Tinha pertencido ao pai primeiro, depois a Marlene, depois a vida que os dois construíram depois que o luto tentou levar tudo. E Débora a tinha vendido. Não porque fazia barulho, porque lembrava a Marlene que um dia ela fora útil, habilidosa, independente. Rafael limpou o rosto com o dorso da mão e forçou-se a continuar. Hoje é meu aniversário. Fiz 61 anos. Fiz arroz com o que sobrou de ontem. Ainda estava bom. Comi sozinha. Está tudo bem. Pessoa não deve fazer alarde por causa de aniversário. A página embaçou. Marlene tinha passado o aniversário de 61 anos sozinha, comendo sobras, dizendo ao papel que não importava porque ninguém mais estava lá para dizer que importava. Rafael olhou para a mãe. Ela dormia sob os cobertores, sem saber que sua vergonha privada estava se tornando a única voz honesta que restava naquela casa. Ele virou mais uma página. Ela colocou um cadeado na despensa. Disse que eu como demais. Peço menos do que quando me casei. A mandíbula de Rafael se travou. O caderno tremia nas mãos dele agora. Fui ao mercado pedir arroz fiado para a dona Iracema. Ela me olhou do jeito que as pessoas olham para alguém que já se foi. Talvez seja isso que eu sou agora. Não, Rafael sussurrou. A palavra saiu quebrada, mas firme. Não, mãe. Ele leu as últimas linhas da página. Ela não me deixa mais sair muito. Diz que as pessoas falam. Acho que ela não quer que me vejam. Liguei 5 vezes para o Rafael. Dizia a chamada falhou. Não entendo de telefone. Estou com medo. Rafael ficou perfeitamente imóvel. O cômodo ao redor pareceu escurecer. Aquilo não era só um caderno. Era a voz da mãe dele.
enterrada debaixo de um colchão porque falar tinha se tornado perigoso. Cada página era uma refeição que ela não comera, uma ligação que não chegara até ele, uma humilhação dobrada em silêncio. Ele fechou o caderno com cuidado e o segurou contra o peito. Por meses, Marlene tinha escrito o que o medo não a deixava dizer. Agora, Rafael tinha ouvido. E ele nunca mais deixaria aquele silêncio proteger Débora. Rafael não dormiu. Sentou-se à pequena mesa da cozinha com o caderno da mãe aberto na sua frente. A mesma mesa onde Marlene um dia sovara massa, dobrara roupa lavada, contara contas e ajudara ele com o dever de casa sob uma lâmpada amarela fraca. Agora aquela mesa tinha virado outra coisa, um banco de testemunhas. Página por página, a verdade se organizava num padrão claro demais para negar. No começo, Rafael quis acreditar que havia uma explicação, um erro, um mal-entendido que tinha crescido feio porque ninguém falara cedo o bastante. Talvez Débora tivesse sido descuidada. Talvez tivesse entendido mal as necessidades da mãe dele. Talvez o dinheiro estivesse apertado de um jeito que ele desconhecia. Mas o caderno não deixava espaço para clemência construída sobre mentiras. Aquilo não era confusão, era controle. Débora tinha tomado o cartão do banco de Marlene primeiro, chamando de proteção. Depois assumira as compras, chamando de orçamento. Depois passara a questionar quando Marlene comia, quanto comia, se precisava de carne, se merecia remédio, se podia ser confiada com a própria fome. Cada pequeno ato tinha um nome educado: cuidado, ordem, preocupação. Mas juntos formavam uma jaula. Rafael leu outra entrada. A Débora diz que não devo ir ao mercado sozinha. Diz que esqueço os preços e me envergonho. Acho que lembro os preços. Talvez não lembre. Ela fitou a última frase. Talvez não lembre. Era até onde aquilo tinha ido. Débora não tinha só tirado comida da mãe dele. Tinha feito Marlene duvidar da própria mente. Duvidar da própria memória. Duvidar do direito de ficar num balcão e pedir o que precisava. Outra entrada. Ela contou os ovos hoje. Tinha 6. Depois tinham 5. Ela me perguntou se eu tinha comido um sem avisar. Eu disse que sentia muito. Estava com fome antes de dormir. Rafael pressionou a mão contra a boca. A mãe dele tinha pedido desculpas por causa de um ovo. Um ovo. Uma mulher que o criara através do luto e da pobreza tinha sido feita a ficar na própria cozinha, respondendo por um único ovo que faltava, como uma criança pega roubando. Ele virou a página. A Débora diz que o Rafael manda o que pode, mas eu não devo desperdiçar. Eu disse a ela que entendo. Meu filho trabalha duro. Não quero que ele ache que sou ingrata. Os olhos de Rafael ardiam. Ali estava de novo. A mentira que tinha tornado todas as outras possíveis. Débora tinha escondido o valor e depois usado o sacrifício invisível dele como arma contra a própria pessoa que ele deveria proteger. Tinha transformado o dinheiro dele em culpa. Tinha transformado a ausência dele em poder. Tinha transformado o amor da mãe dele em silêncio. Rafael se levantou tão depressa que a cadeira arranhou o chão. Foi até a despensa e olhou para o cadeado. Já não era só metal. Era a peça final de um sistema. O cartão do banco, os mantimentos sumidos, o armário de remédio vazio, a conta fiada sem pagar na loja de Dona Iracema, as ligações que falhavam, a máquina de costura vendida, o aniversário passado sozinha, a instrução repetida para ser grata, controle, humilhação, abuso financeiro. As palavras eram simples, mas viver aquilo não tinha sido simples. Tudo tinha chegado disfarçado de preocupação. Tinha sido dito numa voz calma. Tinha sido repetido até Marlene começar a acreditar que pedir comida era um defeito de caráter. Rafael voltou à mesa e abriu o aplicativo do banco de novo. As transferências brilhavam na tela, uma após a outra, frias e exatas. R$ 2.600 todo mês, por 4 anos. Colocou o celular ao lado do caderno. De um lado, prova de que o dinheiro tinha chegado. Do outro, prova de que a mãe dele estava passando fome mesmo assim. O contraste era insuportável. Do quarto, Marlene tossiu baixinho. Rafael congelou, depois esperou até a respiração dela se assentar de novo. Aquele pequeno som o trouxe de volta da raiva para o propósito. Raiva queria quebrar alguma coisa. Amor exigia algo mais difícil.
Ele precisava entender tudo. Precisava garantir que a mãe nunca mais fosse convencida a duvidar do próprio sofrimento. Virou mais uma página. Perguntei para a Débora se eu podia ligar para o Rafael sobre o banco. Ela disse que ele estava ocupado e que eu ia preocupar ele. Disse: mães boas não fazem os filhos escolherem entre esposa e mãe. Rafael se sentou devagar. Aquela frase era diferente. Aquilo não era só crueldade. Era uma armadilha. Débora sabia exatamente onde apertar. Tinha pegado o instinto mais profundo no coração de Marlene, o instinto de proteger o filho, e usado para mantê-la calada. Tinha feito o silêncio soar como amor. Tinha feito o sofrimento soar como lealdade. Rafael olhou para o corredor escuro. A mãe dele não tinha escondido a verdade porque confiava em Débora. Tinha escondido porque Débora a convencera de que falar machucaria ele. E Marlene preferia passar fome a se tornar a razão pela qual o lar do filho desmoronasse. Rafael fechou o caderno com as duas mãos. A casa estava silenciosa agora, mas já não parecia vazia. Cada parede parecia guardar uma lembrança. Cada cômodo carregava o eco de algo que Marlene tinha suportado sozinha. Ao amanhecer, Rafael teria perguntas para Débora, para o banco, para cada real desaparecido. Mas antes de tudo isso, ele se levantou, caminhou até o quarto da mãe e sentou-se de novo ao lado dela. Marlene se mexeu de leve. Rafael sussurrou. Estou aqui, ele disse. Os olhos dela mal se abriram. Não fica bravo. Ele segurou a mão dela, com cuidado para não apertar demais. Eu não vou deixar ninguém te fazer sentir pequena de novo, disse. Marlene não respondeu. Já estava caindo de volta no sono. Mas Rafael ficou acordado, segurando o caderno no colo, sabendo que cada página tinha feito o que a voz da mãe não conseguira. Finalmente tinha contado a verdade. Ao amanhecer, Rafael entendeu algo que fez as paredes da casa parecerem perto demais. Aquilo não era obra de um estranho. Um estranho podia roubar dinheiro. Um estranho podia forjar um nome. Um estranho podia se aproveitar de uma senhora idosa se a oportunidade aparecesse. Mas isso era pior. Tinha sido feito por alguém que sabia onde ficavam os lugares silenciosos. Alguém que sabia que Marlene preferiria passar fome a causar problema. Alguém que sabia que Rafael confiaria mais na palavra família do que em qualquer recibo, qualquer aviso, qualquer voz trêmula do outro lado da linha. Essa era a parte que Rafael não conseguia parar de revirar na cabeça. Débora não tinha invadido a vida da mãe dele. Ele mesmo tinha entregado a chave. Tinha dado acesso a ela porque acreditava que casamento significava confiança. Tinha feito dela a pessoa que administrava mandados, contas, ligações e contas bancárias porque ele estava ocupado, porque estava longe, porque era mais fácil deixar outra pessoa ficar na lacuna entre dever e distância. Agora, ele via no que aquela lacuna tinha se transformado. Um esconderijo. Deixou Marlene descansando sob os cuidados de Dona Iracema e dirigiu até o centro com um caderno, o celular e cada comprovante bancário que conseguiu encontrar. O sol da manhã batia no para-brisa, brilhante e comum, mas nada parecia comum mais. Cada quilômetro o levava mais longe do homem que tinha sido no dia anterior. O homem que achava que coisas ruins aconteciam fora de uma família, não dentro dela. No banco, a mulher atrás do balcão reconheceu o sobrenome e baixou a voz antes mesmo de ele se sentar. Senhor Nogueira, ela disse. Houve saques. Rafael colocou as mãos sobre a mesa. Me mostra. Ela hesitou só um segundo. Depois virou o monitor para que ele visse. O primeiro ano e pouco parecia limpo. Os depósitos dele entravam. Despesas domésticas saíam. Mantimentos, contas de água e luz, remédio, tudo fazia sentido. Depois o padrão mudou. Todo mês, 2 dias depois dos R$ 2.600 de Rafael chegarem, a maior parte sumia. Não tudo, só o suficiente para deixar um pouco para trás, o suficiente para fazer o roubo parecer gasto comum, caso ninguém olhasse de perto. As transferências iam para uma conta em outro nome. Patrícia Lemos, irmã de Débora. Rafael olhou para a tela e o cômodo pareceu inclinar. Quanto? Perguntou. A voz da atendente foi cuidadosa. Pouco mais de R$ 41.000.
Rafael não falou. Pensou em Marlene pedindo arroz à dona Iracema. Marlene contando ovos. Marlene pedindo desculpas por comer. Marlene acreditando que o filho mal estava se sustentando enquanto milhares de reais se moviam silenciosamente para a conta de outra pessoa. A atendente imprimiu os extratos. Página após página, cada folha tornava a traição mais pesada. Depois vieram os empréstimos. 3 deles, tirados em nome de Marlene. As solicitações alegavam que ela ganhava R$ 7.800 por ano com um negócio de costura. Rafael quase riu, mas não havia nenhum humor ali. A mãe dele nem sequer tinha mais a máquina de costura. Tinha sido vendida em dezembro para uma casa de penhores perto da rodoviária por R$ 260 por uma mulher bem vestida que dissera que a sogra tinha falecido. Minha mãe está viva, Rafael sussurrou quando o dono da casa de penhores contou a ele. O homem baixou o olhar, envergonhado. Eu não sabia. Rafael acreditou nele. Essa era a crueldade daquilo. Débora tinha usado a educação como camuflagem. Uma bolsa bonita, uma voz calma, uma história contada com confiança. As pessoas acreditavam em quem parecia preparado. Raramente questionavam a senhora faminta que fora feita a sentir vergonha demais para falar. Na companhia telefônica, a última peça se encaixou. A linha de Marlene tinha um bloqueio para ligações de saída ao número de Rafael, configurado 6 meses antes, solicitado pela administradora autorizada da conta, Débora. Rafael ficou parado no balcão, ouvindo aquelas palavras como se viessem de muito longe. 6 meses. A mãe dele tinha tentado ligar para ele talvez 5 vezes, exatamente como escrevera no caderno. Tinha visto chamada falhou na tela e culpado o sinal, culpado a própria idade, culpado a si mesma. E ele tinha olhado para o próprio celular todas as noites, não visto nenhuma chamada perdida, e achado que silêncio significava paz. Quando Rafael voltou para casa, as provas estavam numa pasta debaixo do braço. Transferências bancárias, papéis de empréstimo, assinaturas forjadas, o recibo da casa de penhores, o registro telefônico. Mas a prova mais pesada continuava sendo a mais simples, a dispensa trancada. Débora tinha usado a confiança dele como arma, tinha usado a ausência dele como permissão, tinha usado a mãe dele como uma conta para drenar e uma boca para silenciar. Rafael entrou no quarto de Marlene. Ela estava acordada, sentada meio erguida, o caldo de Dona Iracema intocado na mesa de cabeceira. Você descobriu? Marlene perguntou. Rafael sentou-se ao lado dela. Descobri. O rosto dela se contraiu. Foi ruim? Ele segurou a mão dela. Foi família, disse baixinho. Marlene fechou os olhos, e a dor que atravessou o rosto dela contou a ele que ela já sabia, antes mesmo dele. Rafael olhou para a cozinha, onde a despensa continuava trancada, e a voz dele ficou firme. Mas também acaba com família. Porque dessa vez, mãe, eu não vou te deixar sozinha com a verdade. Rafael ficou. Não por um fim de semana, não por uma visita. Ficou tempo suficiente para Marlene aprender que o som de passos na própria cozinha já não precisava significar medo. Ele tirou o cadeado da porta da despensa e quando ele caiu na mão dele, pareceu menor do que ele esperava. Estranho como algo tão pequeno tinha guardado tanta dor. Marlene observava da mesa, enrolada num cobertor, as mãos ao redor de uma xícara quente de chá. Não sorriu de imediato. Curar? Rafael entendeu. Não era tão simples quanto abrir um armário. Fome sai do corpo devagar. Vergonha sai ainda mais devagar. Então ele mesmo encheu as prateleiras. Arroz, sopa, ovos, remédio, café, os biscoitinhos que ela sempre fingia guardar para a visita. Depois colocou a chave da casa na palma da mão dela. Essa é a sua casa, disse. Ninguém precisa de permissão para viver na própria casa. Marlene fechou os dedos ao redor da chave e chorou baixinho. Naquele dia, Rafael aprendeu uma lição que muita gente aprende tarde demais. Mandar ajuda não é o mesmo que enxergar alguém. Amor não pode viver só em transferências bancárias, ligações rápidas ou respostas fáceis. Às vezes, as pessoas que dizem, estou bem, são as que estão implorando em silêncio para serem notadas. Então liga para sua mãe.
Visita, se puder. Escuta além das palavras. Olha as prateleiras, o armário de remédio, os olhos cansados, o silêncio. E se essa história tocou seu coração, conta pra gente nos comentários. Você já percebeu que alguém que você ama estava sofrendo em silêncio? Se inscreve no meu canal, porque histórias como essa nos lembram de amar antes que o arrependimento venha ensinar.